A graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos ao nosso último vídeo da série Eu Sou. Hoje estaremos fazendo a meditação no capítulo 15 do Evangelho de João, onde Jesus faz a afirmativa de que é a videira verdadeira. Antes de adentrarmos as lições que esse capítulo pretende nos trazer, é aquilo que Jesus queria ensinar diretamente aos seus discípulos nos seus últimos momentos de instrução, é preciso compreendermos um pouco do significado da videira para o povo de Israel, para o povo judeu e para os próprios discípulos de Cristo. No Antigo Testamento se faz referência a Israel como a vinha ou a videira de Deus. Isaías, o profeta, apresenta uma grande imagem de Israel como sendo a vinha de Deus. Isso podemos encontrar no capítulo 5, no verso 7, onde ele diz: a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. O profeta Jeremias, no capítulo 2, verso de número 21, ele diz: eu mesmo te plantei como vide excelente. O profeta Ezequiel, um pouco mais à frente, tanto no capítulo 15 como no capítulo 19, vai apresentar Israel como a vide frutífera. A vinha formava nesse sentido parte do imaginário do povo de Israel, parte do povo judeu. Era algo muito comum na cultura, mas isso se tornava muito mais estreito porque vários profetas trouxeram essa ideia de Israel como sendo a vinha, como sendo a vide de Deus. Portanto, quando Jesus ele se coloca como sendo a videira verdadeira, ele está apresentando que acima de tudo aquilo que o povo de Israel achasse ser diante de Deus, na verdade ele se coloca como sendo o verdadeiro caminho de ligação ao Senhor. E nós, seus discípulos, seus servos, pessoas que querem chegar até o Senhor, precisam necessariamente estar ligados a Cristo, pois nós somos os ramos. É isso que Jesus vai apresentar. A palavra traduzida por verdadeiro, por real, nesse texto de João capítulo 15, se contrasta com vários momentos ao longo da narrativa do povo de Israel, em que às vezes que Israel foi trazido ou apresentado como sendo a videira de Deus ou a vida de Deus, eles se encontravam numa situação de apodrecimento, numa situação de idolatria, numa situação de corrupção diante daquilo que eles eram diante do Senhor e aquilo que eles deveriam ser diante de Deus. Portanto, várias vezes no Antigo Testamento, os profetas eles vão denunciar os pecados do povo e eles vão fazer referência ao povo de Israel como sendo a vide, como sendo a videira, mas ela numa situação de apodrecimento. Jesus, ao se colocar como sendo a videira verdadeira, ele está apresentando para nós as nossas limitações, mas ele está apresentando também o real meio de ligação ao Senhor. Nós, para chegarmos até Deus, precisamos estar ligados à videira verdadeira que é Jesus, devido ao fato de sermos apenas os ramos, apenas as partes mais frágeis das plantas. Mas Jesus Cristo é aquele que fornece todos os nutrientes espirituais, toda fonte de vida espiritual para termos acesso ao Senhor. O povo de Israel, o povo judeu, eles haviam se apegado à sua tradição, à sua religiosidade, e muitos deles achavam que já haviam descoberto o caminho da salvação simplesmente por fazerem parte de uma descendência genética, de uma ligação sanguínea com os seus ancestrais. Jesus vem apresentar que não é o sangue genético que nos torna filhos de Deus, mas é a ligação com Ele, o próprio Jesus Cristo. Portanto, após essa apresentação um pouco do cenário e do imaginário que a videira apresentava para aqueles discípulos, nós vamos partir para as lições que a passagem quer nos trazer. O capítulo 15 do Evangelho de João, primeiro verso vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, diante de tudo isso que nós falamos, ao Jesus fazer essa afirmativa de que é a videira verdadeira, ele está apresentando um contraste entre todo o histórico de degradação do povo de Deus ao longo da história e aquilo que de fato ele é, puro, santo, perfeito, imaculado e o único capaz de ser um meio de ligação entre as nossas vidas e o Senhor. Ao dizer eu sou a videira verdadeira, o fato que nos apresenta aqui é que não é simplesmente a ligação religiosa que nos salvará. Não é simplesmente as ligações genéticas que podem nos salvar.
Pelo contrário, a única coisa que pode nos salvar e manter uma comunhão íntima e viva com o nosso Deus é estar ligados a Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Nós devemos nos encontrarmos na nossa verdadeira condição de ramos dependentes da videira. Jesus estabelecia que o caminho rumo à salvação de Deus não passava pelo sangue judeu, mas sim na fé nele. Nenhuma qualidade externa pode justificar a um homem perante Deus. A única coisa que pode fazê-lo é a amizade com Jesus. O autor aos Hebreus ele vai fazer isso de uma forma muito clara no capítulo 7, discorrendo que Jesus é o sumo sacerdote da nossa salvação. É aquele que pelo meio do seu sangue ele se colocou e se sobrepôs a todos os fracos e antigos rituais que por sua inutilidade eles foram desprezados. Mas Jesus, por ser santo, inocente e completamente eterno, ele pode interceder por cada um de nós. Então, em primeiro lugar, por que Jesus é a videira verdadeira? Porque ele é perfeito em si mesmo e ele é o único capaz de atender todas as exigências da ira de Deus para o cumprimento do sacrifício perfeito que nos torna acessíveis ou ligados de novo a Deus através do sacrifício de Cristo. Segunda lição que essa passagem quer nos trazer está no verso 2, que diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus aqui ele está apresentando uma condição daqueles que são verdadeiramente os seus discípulos e daqueles que apenas o conhecem, mas que de fato não são. O resultado que a salvação em nossas vidas gera é a produção de frutos. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Há um grande contraste nos dias atuais entre a responsabilidade humana e a atuação de Deus na salvação. O fato é que aqueles que são salvos e alcançados pela a graça de Deus, eles produzem inevitavelmente frutos. Isso se manifesta em todas as suas obras, em todas as ações, na forma de pensar, na cosmovisão. Então, aqueles que são alcançados pela graça de Deus, eles produzem frutos. E o texto diz que todo aquele que não produz é tirado, é lançado fora, porque inevitavelmente aqueles que são salvos são regenerados em Cristo Jesus. Os ramos que estão ligados à videira verdadeira, eles produzem frutos. O texto continua no verso 3 dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que vai fazer com que esse processo de santificação aconteça em nós constantemente. À medida que nos aproximamos dos discursos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, nos tornamos cada vez mais limpos, cada vez mais próximos de Deus, e isso se manifesta nos frutos. E que frutos são esses? Podemos relacionar com o escrito de Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade e todos os demais que lá são descritos, porque aquilo que a graça de Deus realiza em nós, inevitavelmente, nos faz produzir frutos. Terceira lição que o texto nos apresenta está no verso de número 4. Só é possível produzir frutos se estivermos ligados a Cristo. O texto diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Que está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E isso quebra todo o orgulho ou toda a prepotência que possa existir em nós ao vermos o resultado de algo que fazemos ou que achamos que fazemos por nós mesmos. Na verdade, o texto está apresentando de uma forma muito clara e de uma forma muito categórica que todos os frutos que os cristãos e os discípulos de Cristo produzem para a glória de Deus, eles só são produzidos porque eles estão ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo, onde de fato o mérito é do próprio Jesus e não daquele que está externando algum fruto produzido. Porque tudo aquilo que nós fazemos, como o texto diz, fazemos por estarmos ligados a Cristo, e se não estivermos em Cristo, nada poderemos fazer. O texto diz: eu sou a videira e vós as varas. Precisamos colocar-nos na nossa condição de discípulos e de servos, e jamais queremos ofuscar
querem ofuscar a glória do Senhor através da obra realizada pelo nosso Redentor. De fato, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quarta lição que encontramos nessa passagem está no verso de número 6, que diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. O resultado da salvação é a ligação com Cristo, mas a consequência da separação com Cristo é a morte. Todos aqueles que não estão ligados à videira verdadeira, inevitavelmente eles perecerão. Todos aqueles que não encontraram em Jesus como sendo essa fonte de vida espiritual, naturalmente perecerão. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E aqui o destaque é que o texto não apresenta um meio termo para cada um de nós. A condição é estar ligado a Cristo ou estar desligado de Cristo. É ser um ramo que está vinculado à videira ou ser um ramo que foi cortado, que foi separado, que está distante da videira. E aí há apenas duas consequências. Ou a salvação para aqueles que estão ligados e para aqueles que não estão ligados à videira, como o texto diz: a vara secará e colhem e lançam no fogo e ardem. Precisamos ter muito claro em nossa mente esse posicionamento. Se estamos realmente ligados a Cristo ou se estamos com as varas secas que estão cortadas, que estão à parte da videira verdadeira, da fonte de vida espiritual. A quinta lição que essa passagem nos apresenta está no verso número 7, que diz: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A lição é que as nossas petições são atendidas quando estamos ligados a Cristo, mas os frutos eles devem glorificar a Deus. Estamos vivendo um cenário onde muitas pessoas elas têm colocado o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que juntamente com o Filho e com o Espírito Santo produziu essa tão grande obra de redenção. Muitos têm colocado esse Deus na parede, no sentido de o obrigá-lo a fazer qualquer coisa que seja, ou de atender qualquer petição que seja. O texto, ao nos apresentar que as petições são atendidas, ele está relacionando as petições que estão ligadas à produção de frutos espirituais. Ou seja, quando a nossa vida está ligada a Cristo, quando nós estamos vivenciando a nossa conduta, o nosso dia a dia de acordo com a vontade de Deus, e quando nós, dentro desse cenário, pedimos a Deus frutos que o glorifiquem, assim as nossas orações serão atendidas. Porque o resultado dessas petições, ou das bênçãos que estão relacionadas a essas petições, vão redundar, vão resultar na glória de Deus e não na nossa glória. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, veja que há uma condição muito clara aqui: pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Aí o verso 8 completa essa ideia: nisto é glorificado meu Pai. Ou seja, a glória não é para aquele que pede, a glória não é aquele que recebe a petição, mas a glória é para o Deus eterno. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Veja que há uma condição de sermos discípulos de Cristo: é fazer petições de acordo com a sua vontade, porque isso resulta na glória do Pai. Vivemos um tempo em que muitas petições são baseadas no egoísmo, no egocentrismo exacerbado. E, nesse sentido, muitas dessas petições, ou quase todas elas, que têm como base uma ideologia egocêntrica, elas não glorificam a Deus. Mas quando as nossas petições, as nossas orações são direcionadas a Deus, pedindo para que almas sejam alcançadas, para que corações sejam quebrantados através da pregação da palavra, essas petições, sim, elas são atendidas porque glorificam o Senhor. A sexta lição que encontramos nessa passagem está no verso de número 9, que diz: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós,
e a vossa alegria seja completa. A sexta lição é que o relacionamento de Cristo com seus discípulos é baseado no amor incondicional que se expressa na fidelidade. Jesus Cristo, em todos os seus discursos, ele apresentou muitas vezes o seu amor para com o Pai e o seu relacionamento de intimidade para com o Pai. E esse relacionamento que Cristo vivenciava com o Pai, esse relacionamento baseado no amor ágape, no amor incondicional, era o relacionamento que Cristo queria estabelecer também para os seus discípulos. Por isso ele diz, como o Pai me amou, também amei a vós. Então, o relacionamento vivenciado dentro da Trindade era o relacionamento que Cristo buscava desenvolver com seus discípulos e, como consequência, ele buscava também que os discípulos desenvolvessem esse relacionamento entre eles. Por isso ele diz, permanecei no meu amor. E a condição para que possamos permanecer nesse amor, ou seja, buscar a vivência desse amor que vai além das nossas limitações, é guardar os mandamentos. Ele diz, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar como amar verdadeiramente. A palavra de Deus vai nos ensinar um padrão de amor que está além da nossa compreensão. A palavra de Deus vai nos ensinar um amor que está para além de todas as limitações ideológicas, de todas as limitações que o mundo ele pode gerar. Porque o amor vivenciado dentro do ser de Deus é o amor que Cristo desenvolveu com seus discípulos, é o amor que Cristo ensinou seus discípulos a desenvolverem entre si mesmos. Por isso o texto continua. Permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O interessante é que Cristo mesmo, ele diz que cumpriu os mandamentos do Pai. Ou seja, a própria vinda de Cristo à Terra, o próprio encarnar de Cristo e o próprio sacrificar-se de Cristo era um cumprimento do mandamento do seu Pai. E toda a sua conduta aqui na Terra, tudo aquilo que ele fez e que ele discursou, estava de acordo completamente com a vontade de Deus, com aquilo que Deus é em si mesmo. Sétima lição que encontramos nessa passagem. O relacionamento que possuímos com Cristo deve se manifestar no nosso relacionamento com os outros. Quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, que se você professa o conhecimento de Deus, se você professa desenvolvimento de um relacionamento com Cristo, mas isso não tem sido expresso no seu relacionamento com as outras pessoas, há uma grande verdade de que, de fato, há um distanciamento ainda entre o seu relacionamento com Cristo. Porque, inevitavelmente, aí voltamos um pouco ao início do capítulo, onde Jesus diz que todo aquele que está ligado a Ele produz frutos. Então, um dos frutos que podemos aqui destacar no discorrer desse capítulo é, inevitavelmente, o relacionamento de discípulos para com as outras pessoas. Aqueles que conhecem o Evangelho, eles devem vivenciar os seus relacionamentos de uma forma diferente. O verso de número 12 diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O padrão de amor de Cristo é o padrão mais elevado que pode existir, porque ele sacrificou a sua própria vida por amor de nós. Ele está dizendo que o nosso amor deve ser para com os outros, deve ser baseado nesse amor que ele vivenciou, por esse amor que ele demonstrou através de atitudes. O amor ele não pode ser simplesmente algo teórico, mas também deve ser algo prático e algo visível em nossas ações quanto discípulos de Cristo. Por isso o texto diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus ele está estabelecendo algumas condições muito claras para aqueles discípulos, para que eles sejam amigos de Jesus Cristo, para que eles sejam de fato ligados a essa videira verdadeira. Eles precisam fazer aquilo que Jesus manda, aquilo que Jesus ensina. E ele diz mais, que aqueles que cumprem aquilo que Deus estabelece em sua palavra, aqueles que são verdadeiramente amigos de Jesus Cristo, eles não mais serão chamados de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor.
Mas o texto continua: mas eu tenho chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai os tenho feito conhecer. Então nós temos esse privilégio de conhecer a Deus Pai através daquilo que Cristo fez. Nós temos o privilégio de conhecer tudo aquilo que é a vontade de Deus, porque Cristo nos ensinou, porque Cristo demonstrou através da sua vida e através da sua própria palavra, porque Ele é a própria palavra de Deus. A oitava lição que nós encontramos nessa passagem está no verso de número 16, que diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vardes e deis frutos, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Esse verso de número 16, um verso muito conhecido e muito mencionado em diversos momentos da nossa caminhada cristã. Ele apresenta para nós que o mérito da salvação não está em nós, mas na graça de Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ao mesmo tempo que apresenta esse verso que o mérito da salvação não está em nós, mas na graça de Deus, ele apresenta também o sentido, o propósito dessa salvação, que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou para que nós possamos produzir frutos. E voltando aos outros ensinamentos desse capítulo, esses frutos eles são produzidos para a glória de Deus. E lembrando aquilo que Jesus disse, não poderemos produzir frutos se não estivermos ligados a Ele. Nesse sentido, o mérito da salvação provém de Deus, a produção de frutos que nós desenvolvemos provém da atuação do poder de Deus em nossas vidas, e o resultado de tudo isso deve ser a glorificação de Deus, a glória de Deus em tudo que nós vivenciamos enquanto cristãos e discípulos de Cristo. Por isso, o mérito da salvação não está em nós, mas na graça de Deus, que me permitiu Jesus vir ao nosso encontro. Nós fomos alcançados por esse amor e Jesus veio ao nosso encontro. Ele nos escolheu, o nosso Deus nos escolheu e Jesus veio ao nosso encontro para nos redimir, para nos salvar, para se oferecer em sacrifício, para realizar o sacrifício aceitável a Deus pelos nossos pecados. A nona lição que podemos encontrar nessa passagem é que o Evangelho requer santidade, que implica em contraste com o mundo. Aqueles que são discípulos de Cristo, servos do Senhor, amigos do Senhor, eles naturalmente são contrastados com a vivência do mundo. É fácil identificar aqueles que são discípulos de Cristo, porque eles são contrastados com as práticas daqueles que não conhecem a Deus. O verso de número 17 diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria o pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Então, Jesus está apresentando que primeiramente ele foi perseguido por aquilo que ele vivia, por viver a vontade de Deus, por ser filho de Deus e cumprir plenamente a vontade de Deus aqui na terra. Jesus ele foi perseguido, foi aborrecido, ele foi injuriado em vários momentos da sua passagem aqui na terra. Ele está colocando isso como uma condição para os seus verdadeiros discípulos. Aqueles que de fato professam ser discípulos e seguidores de Cristo. Inevitavelmente eles vão ser odiados pelo mundo, porque há inevitavelmente um contraste, uma clara rupção de ideologias, de pensamentos, que faz com que os discípulos de Cristo eles sejam diferentes daqueles que o não conhecem. Aqueles que são ligados à videira, eles produzem frutos. Esses frutos são diferentes daqueles que
como o povo de Israel andava outrora, estavam apodrecidos, estavam completamente sendo frutos oriundos de uma vida distante do Senhor. E esse contraste deve ser vivido em nós. A reflexão que fica de uma forma muito direta é que se aquilo que nós vivemos e produzimos enquanto fruto não tem contrastado com os frutos produzidos pelo mundo, na verdade nós estamos apresentando uma falha no nosso relacionamento com o Senhor. A 10ª lição que podemos encontrar nesse capítulo é que o Espírito Santo testifica de Jesus Cristo. O verso de número 26 diz: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Jesus está apresentando que, como ele está nos últimos momentos do seu discurso, está prestes a partir para o momento da crucificação. Ele está apresentando que o outro Consolador, o Espírito Santo, era aquele que ia vir para dar continuidade à atuação da igreja, dos discípulos, como sendo o próprio Deus atuando no meio do seu povo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, ele testifica de Jesus Cristo. Ele apresenta para nós que Jesus é a videira, que Jesus é a fonte de vida espiritual. E a lição direta que fica para nós, mais uma vez, é que tudo aquilo que pode ser feito em nome do Espírito Santo, ou que é feito em nome do Espírito Santo, deve estar relacionado com o apontamento para a obra, o sacrifício e a vida de Jesus Cristo. Se alguém tem se levantado para falar em nome do Espírito Santo, mas que não tem apontado para Cristo, para a obra de Cristo, para a cruz de Cristo, na verdade há uma falha nesse ensino, porque o Espírito Santo ele está ligado a Cristo, está ligado ao Pai. E como o próprio Jesus diz nesse texto, o Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, além do Espírito Santo, ele tem esse papel de apontar o caminho de Jesus Cristo, nós também, assim como o Espírito Santo atua na vida, nos corações, convencendo os pecadores do pecado, da justiça e do juízo de Deus, nós, os discípulos de Cristo, também devemos assim de igual modo andar, apontando Jesus, mostrando a obra de Cristo, para que mais pessoas sejam salvas pelo poder do Evangelho. Lembrando que a produção dos frutos não é para a nossa glória, mas sempre resultará na glória do nosso Deus, na glória do nosso Salvador, que foi aquele que arquitetou todo esse plano de redenção que nos alcançou. Que o Senhor abençoe a cada um que está ouvindo essa mensagem e que possa ter a plena convicção de que Jesus Cristo é a videira verdadeira, aquele que é a fonte de vida espiritual para toda a eternidade.